Olá, meus amigos, vamos dar continuidade ao nosso assunto referente a métodos biométricos aplicados ao melhoramento genético vegetal. E nós estamos falando aqui sobre um assunto que diz respeito a estabelecer um número de genes controlador de característica. Uma visão um pouco mais ampla, não só estabelecer esse número de genes, que pode ser importante ou não, mas também entender como que seria o controle genético dessa característica, sua complexidade. Nós já, em conversas anteriores, nós já falamos como fazer uma análise no contexto de características oligogênicas ou monogênicas e também em relação à característica quantitativa. Na conversa de hoje, nós vamos trazer informações relativas a uma análise genômica, um assunto bastante importante. Então nós teremos aqui a oportunidade de estar nesse vídeo e no próximo falando alguma coisa referente a mapeamento, teste de segregação, análise de QTL, e é um assunto que a gente considera ser bastante amplo. O nosso canal do YouTube, que vocês têm acessado para ouvir essas palestras, existe lá um tema específico relativo à estatística genômica, que trata de uma forma um pouco mais aprofundada desse assunto. Ou seja, lá vocês vão encontrar cerca de 30 vídeos, aula. E quem tiver dúvida, quem tiver interesse, e a literatura básica da nossa conversa de hoje vai ser um resumo, trazer alguma coisa de relevante desse assunto maior, dessa discussão maior, para a nossa questão básica aqui, que é estudar o número de genes e fazer um comparativo de como fazer esse estudo em relação àquelas mesmas análises que nós fizemos de PAI1, PAI2, F1, F2, pensando aí numa abordagem mendeliana, uma abordagem de teste quadrado, teste de proporções, posteriormente uma abordagem quantitativa, em que informações de médias e variâncias seriam indispensáveis para a gente estimar o número de genes. Então hoje nós vamos focar num assunto diferente, de um tema que é bastante amplo, e vocês já que quiserem, tiver mais curiosidade, pode perfeitamente se aprofundar aí nas nossas videoaulas. Pois bem, então nós vamos pensar aqui em mapeamento de genes, controlador de uma característica. É um trabalho básico. Esse trabalho é apresentado por Lander e Botstein, e ele dá os princípios básicos, as teorias básicas para a gente ter um bom entendimento. O que a gente vai então fazer? Bom, nós vamos considerar uma aplicação, assim como nós temos feito na discussão relativa às análises oligogênicas e poligênicas. Nós vamos pensar em experimentos. O nosso experimento, ele vai ter envolvido um genitor, o PAI1, o PAI2, aqui um F1 e uma F2. A informação adicional agora é que eu tenho na F2 uma informação de fenotipagem. O fenótipo, o que ele é? Ele é alto, ele é baixo, tá certo? Ele é doente, ele é sadio. E para cada indivíduo F2, eu tenho a genotipagem. A genotipagem é informação em relação a um conjunto de marcas moleculares. Existem várias marcas moleculares. Vamos pensar aqui numa bem atual, que é as marcas do tipo SNP, polimorfismo de base única, que é bastante interessante, que você pode detectar duas formas. Então, é como se você tivesse informações de formas de padrão genotipo, como o zigoto, heterozigoto, e o outro homozigoto alternativo, como se fosse A1, 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 A2, A2, A2. E vamos pensar nessa característica. Então, nós temos duas informações para lidar. Até então, nós estamos pensando apenas na análise da fenotipagem. Então, nós vamos continuar tendo essa informação de uma característica
que manifesta o padrão alto e baixo. E vamos também pensar que esse alto ele é mensurável. O que significa alto? Pode ser um termo genérico, uma classe, mas alto pode ter um número. Vamos pensar que é um produto, né? Então ele tem alto teor de alguma coisa, e esse alto teor atingiu aí 4 kg, 4 miligramas, não sei, qualquer coisa. Só para ilustrar. E o baixo poderia ser outra classe, mas pode ser outra quantidade, por exemplo, 2 miligramas. Então nós temos essa informação que eu poderia, né, avaliar quantos altos tem, quantos baixos tem, fazer uma análise de classe, ou calcular a média entre alto entre 4 e 2, a variância, fazer uma análise quantitativa. Então eu tenho aqui as várias possibilidades. E o fato adicional que essas medições foram feitas em 500 indivíduos, indivíduo 1, 2, 3 até 500, cada coluna é um indivíduo, e eu tenho informações não só das características, mas informações de marcas moleculares. Vamos pensar que existe apenas 200 marcas moleculares. Normalmente a gente analisa 1.000, 10.000, 50.000 marcas, não é? Vamos pensar, para efeito de ilustração, apenas 200 marcas. E que se trata de uma espécie qualquer, né? Uma espécie podia ser soja, podia ser milho, podia ser feijão. Pensando numa hipótese hipotética, diploide, em que 2n é igual a 2x igual a 10, x, que representa o número de grupos de ligação, o número haploide de cromossomo, é igual a 5. Né? Então, esse aqui é o nosso estudo. Como que nós vamos fazer estudo? Então, nós vamos fazer um estudo genômico. Então, veja, para o estudo genômico, a gente tem que focar nas duas coisas. Primeiro fato é relativo às marcas moleculares. Então, existe análise específica para as marcas moleculares. Posteriormente, eu devo entender sobre as características fenotípicas. Né? Nós estamos pensando em uma, que foi o padrão alto teor e baixo teor. Poderia ter altura, floração, acamamento. Né? Então, as características são várias. E o que a gente vai pensar? Então, vai existir uma série de análises relativas às marcas moleculares. Essa série de análises nós vamos colocar aqui especificamente realçando duas, que é a análise de segregação e o mapeamento. E o mapeamento envolve ter distância, tá certo? O agrupamento, o ordenamento e, por fim, de fato, o mapeamento. Então, nós vamos fazer uma discussão sobre como fazer essas análises e chegar com o mapa. Então, o mapa, nós vamos tentar recuperar aqui a quantidade de grupo de ligação que eu posso perceber por meio daquele conjunto de marcas, o tamanho do grupo de ligação, e cada grupo vai ter uma certa quantidade de marcas. Eu tenho 200 que eu estou analisando, mas o marcador 1 está no grupo de ligação 1, no 2, no 3, no 4. O marcador 2 estaria onde? Então eu tenho que fazer esse teste de segregação, calcular a distância, agrupar e, por fim, ter o resultado final, que é o mapa. Com relação à minha característica, eu também, quanto mais informações eu tiver, melhor é. Se eu já souber muita coisa vindo pela genética quantitativa, é interessante. Né? Saber as habilidades, saber a variabilidade. Então, são coisas importantes. E o fato é que eu tenho a minha característica quantitativa. E aí eu vou associar essas duas informações. Nessas duas informações, a gente vai ter esse mapa e aqueles genes que controlam essas características, eles vão ser localizados nesse mapa. Então, nós vamos fazer essa análise desses QTLs e colocar essa informação a serviço do melhoramento. Então, são essas as etapas que a gente pretende seguir. Então, a primeira etapa da análise de marcas moleculares é o teste de segregação. Né? Então, se eu tiver 200
marcas moleculares. Se eu falar para você que essas 200 marcas moleculares, elas estão sendo medidas, inferidas numa população, por exemplo, de dupla haploides. Então já tem o conceito mendeliano da segregação de genes ou de marcas, né? Tem o mesmo padrão mendeliano. Espera-se que tenha o mesmo padrão. Cada marcador vai segregar, por exemplo, eu vou codificar em 0 e 1. Então a quantidade de 0 e 1, numa população de rios, por exemplo, é de meio para meio, 1 para 1. Se eu falar para vocês que eu estou medindo, e é o nosso exemplo, essas informações moleculares numa população F2, o marcador sendo codominante, e se eu codificar como sendo 0, 1 e 2, vamos pensar que o 0 vai ser o A1A1, o 1 vai ser o A1A2 e o 2 é A2A2. Posso codificar do jeito que eu quiser. Posso codificar como 11, 12, 22, da maneira que eu achar apropriado. O fato é que, se uma vez codificado e sabendo que se trata de uma população F2, a segregação tem que ser mendeliana. Ou seja, tem que ser 1 para 2 para 1. Então essa é a segregação esperada na população F2. Então a gente tem essa expectativa. Bom, se não tiver, vai complicar a minha vida, tá certo? Então, porque eu preciso ir para a próxima etapa. E a próxima etapa, eu vou caminhar para fazer o mapa. E eu tendo 200 marcadores, eu vou perguntar, o marcador 1 e o marcador 2 são independentes ou estão ligados? O 1 e o 10 são independentes ou estão ligados? Então, é a pergunta que a gente vai fazer para construir o mapa. Então, uma resposta a essa pergunta, uma resposta simples, seria, vamos pensar no F2. Marcador 1 e 2 estão ligados ou não? Se fosse o dominante. Bom, a resposta é, se segregar 9331, são independentes. Se não segregar 9331, eles são ligados. Estão em ligação fatorial. Bom, mas essa pergunta, para segregar 9331, é necessário que individualmente o gene segrega 3 para 1. O 9331 é consequência do gene A segregar 3 para 1, o gene B segregar 3 para 1. Então, se o gene A e B não segregar 3 para 1, não há como fazer a pergunta de 9331. Essa pergunta já não faz sentido. Ela só faz sentido se o gene A e B segregar 3 para 1. Aí eu posso fazer uma outra pergunta, segrega 9331? Sim, então, independente. Não, tá ligado. Mas se não segregar? Se não segregar, eu não tenho a pergunta seguinte a ser feita. Então eu preciso me certificar que a segregação dos marcadores é uma segregação do tipo mendeliano. E certificar como? Se eu tenho 200 marcas, 200 marcadores, eu tenho que perguntar um por um. Marcador 1, você segrega 1 para 2 para 1 na F2? Sim. Marcador 2, você segrega 1 para 2 para 1? Sim. Até o marcador 200. Se isso tiver, eu cumpri a primeira etapa, agora eu vou fazer a próxima pergunta. Marcador 1 e 2, vocês estão ligados? Marcador 1 e 20, vocês estão ligados? Então eu preciso me certificar. Bom, então eu preciso saber se a segregação ela é mendeliana. Se não tiver, se não segregar mendelianamente, então nós temos um exemplo aí de distorção de segregação. Tem causas, pode ser apenas problema de amostragem, né? Você está analisando um número pequeno de indivíduos. Nosso exemplo aqui, nós estamos pensando em 500 indivíduos, né? A literatura já disse que para fazer mapa, em torno de 200 indivíduos, já é um número satisfatório. Então, no nosso problema, nós não vamos ter problema de amostragem. Pode ter problema de viabilidade diferencial de gametas, né? Então, você espera que o indivíduo, o menos fala que o indivíduo, tendo 2 fatores, passa 1. Se ele é a grande ou pequeno, passa uma grande, passa uma pequena. Mas pode ser que não. Tem questões de viabilidade gamética ou letalidade zigótica. Passa o A grande, passa o A pequeno. Na hora que encontra o A grande, morre mais do que ao encontrar a grande e a pequena. Então você tem uma série de razões para que
esse padrão mendeliano não ocorra. Então, uma providência, né? Uma providência é o descarte. Ou, às vezes, até se mantém. Na maioria das vezes, você até mantém, mas avisa para o leitor que você está analisando marcadores que fugiram do padrão de segregação mendeliano. E você tem que ter, então, certa ressalva, prudência na análise desses marcadores. Se for drástico, você é melhor eliminar, né? E como é que você faz essa análise? Você faz essa análise por meio de um teste de proporção genética, um teste de quadrado. Então você vai investigar, né, se esses marcadores segregam, observando então se as classes que você codificou com 2, 1 e 0 tem uma certa quantidade observada em 500 indivíduos, quantos são vamos chamar de A grande, pode ser A1, 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 A2, tá certo? Quantos são do padrão 2, 1 e 0? Então você tem essas quantidades e você vai confrontar com o esperado, típico da F2, que é 1 para 2 para 1. Então o teste a ser feito é um teste de Q quadrado. Para qual marcador? Para todos. Você tem 200? Faça 200 vezes. Aí tem uma série de considerações. Qual o nível de significância a ser adotado, o nível de significância conjunto. Por isso que existe uma disciplina, né, um curso inteiro, 30 videoaulas para tratar de todas as particularidades desses testes. Mas por hora nós não precisamos aprofundar. O teste aqui quadrado, comparou, está ótimo, né? Então a gente passou pela primeira etapa. Então nós temos aqui uma ilustração, né, do nosso arquivo de dados. Depois nós vamos refazer essa análise. Nosso arquivo de dados, ele era uma população F2, com 500 indivíduos. As classes esperadas, o arquivo foi montado com informação 0, 1 e 2, né, como marcador codominante. Se fosse dominante, eu poderia codificar com 2 e 4, 0 e 3. Não é o nosso caso. E, de fato, as classes encontradas foram 0, 1 e 2. Ele encontrou a classe 4 porque a característica lá que nós estamos analisando, né? Nós estamos analisando 200 marcadores e uma característica, com padrão alto e baixo. O alto significa 4 mg e o baixo 2 mg. Como era que ele incluiu também, né, a característica, ele encontrou a classe 4, mas que não está em discussão. Então veja que aqui existe um exemplo. Eu perguntei 200 vezes se a segregação era do tipo 1 para 2 para 1. Ele me respondeu, tá certo? Sim, né? É 1 para 2 para 1. De 200 vezes que eu fiz perguntas, em 197 vezes ele disse, sim, se trata de uma população F2, segrega 1 para 2 para 1. Existem algumas pequenas distorções que a gente tem que avaliar. Em 3 marcadores, não, foi rejeitado. Aí tem que avaliar, tá certo, a probabilidade, porque às vezes você adotou 5%, não precisaria ter adotado 100%, poderia ser mais flexível. O fato é que existe 3 com distorções, mas na nossa conversa eu não vou eliminar esses 3, manter esses 3 aí dentro da minha análise, né? Posteriormente nós vamos fazer no aplicativo Genes análise e como que eu obtenho esse resultado. Bom, então eu passei pela primeira etapa. Meus marcadores segregam 1 para 2 para 1. Você me trouxe esse resultado, falou que era um F2, e mais do que falar que é um F2, eu me certifiquei. Geneticamente se trata de um F2. Às vezes é muito problemático. F3, o que é um F3? F3 eu passei F2 para F3, avancei uma geração. Isso é um diálogo de melhorista, né? Avancei uma geração, eu estava na F2, eu fui na F3. Um diálogo de geneticista que pretende analisar dados, a conversa já é diferente. Eu tenho que perguntar quantos F2 você tinha. Aí eu tinha 200 F2. Como é que você passou para F3? Uma planta F2 deu origem a quantas F3? 5. Então a outra planta F2 que você tem deu origem a quanto? A 5. E a outra? A 5. Não, eu tomei um acaso, nem me importei. Então você não tem F3. Você tem a geração F2 avançada para F3, mas F3 sofreu
uma seleção natural. Eu não sei, algumas plantas deixaram mais descendentes, pode ser involuntário, mas deixaram mais descendentes que outra. Você não tem mais a expectativa de segregação era 2/4, né? Passou para 1/8, né? Então você não tem mais a expectativa de que a frequência de heterozigoto vai cair à metade, né? Então você não sabe mais geneticamente o que você tem naquela população que você me disse que era F3. Ah, mas eu avancei para F3, mas geneticamente, né, o padrão mendeliano de segregação não é típico, porque houve uma seleção voluntária. Então, geneticamente, é um F3 pós-seleção, mas não é F3 típico. Tá certo? Então, isso é muito comum. Então, o computador tem que certificar se a teoria está correta. Pois bem, então nós vamos passar agora para o mapeamento genético. O que é mapeamento genético? Eu tenho 200 marcadores, todos eles com padrão de segregação mendeliana, 1:2:1. Eu preciso perguntar se o marcador 1 e 2 estão ligados, 1 e 3 estão ligados, ou são independentes. Uma vez que eu souber quais são ligados, quais são independentes, eu vou fazer grupo. Então, grupo em 1. O 1, o 5, o 8, o 9, o 15, o 40 estão todos ligados. Então, formei o grupo. Mas aí vem a próxima pergunta. Que ordem? É o 1, 2? Não, primeiro vem o 1, depois vem o 8, depois vem o 5. Né? Então precisa do agrupamento, depois precisa do ordenamento. E aí eu tenho o mapa. Então veja que o mapeamento genético nós vamos ter algumas etapas. Mapeamento genético é um modelo abstrato de arranjo linear de um grupo de genes ou marcadores. Então nós vamos imaginar que existe aí, né? Representa um cromossomo, né? Mas não tem centrômero, não tem proteínas, histonas, não, é um arranjo linear que representa um grupo de ligação, e aqui você tem um grupo de genes ou as marcas, né? Então você tem aqui marca 1, marca 8, marca 5, marca 15, e temos aqui distribuído nas distâncias que a gente vai verificar quais são. Tem marcadores mais próximos, né? E tem marcadores mais distantes. Então é um modelo abstrato de arranjo linear em um grupo de genes ou marcadores. Então isso aqui é uma unidade do mapa. Quais são as etapas? A primeira etapa é a etapa que nós já falamos anteriormente. Tem que passar pelo teste de segregação. Passou, aí sim eu posso caminhar para saber a distância entre pares de marcas. Se tenho 200, combinação de 200, 2 a 2, 200 vezes 199, dividir por 2, 19.900 distâncias, pares de distância, distâncias entre pares de genes. Então, é um processo que o computador que vai fazer. Você não vai calcular 19.900 distâncias. Aí eu vou agrupar e, posteriormente, eu vou estabelecer a melhor ordem. Então, vamos lá em cada uma dessas etapas. Então, como é que eu vou calcular? A primeira coisa é calcular a distância entre os genes ou os marcadores. Eu informei sobre os 200 marcadores, mas o computador vai pegar dois. O marcador 1 e o marcador 80. Vai pegar os dois. O 1 representa o A, o 80 o B. Vai formar uma planilha, né? Então, existe lá dentro, né, essas classes. Se para cada marcador eu tinha 3 classes, 2, 1 e 0, representativo da grande a grande, a grande a pequena, pequena a pequeno, ou A1, 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 A2, A2, A2. O outro marcador eu tinha 3 classes, também 2, 1 e 0, B1, 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 B2, B2, B2. Se eu fizer a análise dos dois juntos, eu vou ter 9 classes. Então vai ter aqui, né, essas 9 classes aqui representadas. Eu tinha 500 indivíduos, quantas classes do tipo 2, 2 eu encontrei? Nenhum. Quantas classes desse tipo eu encontrei? 2, 2. Então eu tenho essas quantidades. E eu preciso então estimar, tá certo? A distância entre esses dois genes. Na verdade, eu não preciso, eu tenho que fazer uma análise. Então veja, a gente sempre fala sobre isso,
fazer análise é relativamente simples, dar resposta é relativamente simples. O problema é formular a pergunta. Então, de novo, nós temos que considerar a pergunta que eu estou fazendo. Então, eu tenho dois marcadores, A e B. Eu estou perguntando o quê? Eu estou perguntando se os dois genes, A e B, se eles são independentes ou se eles estão ligados, pertencem ao mesmo cromossomo, pertencem ao mesmo grupo de ligação. E que tipo de resposta eu posso ter a essa pergunta? Eu posso ter uma resposta qualitativa. O gene A e B, eles estão ligados? Não. Ótimo. Então, eles são independentes? Sim. Mas isso me satisfaz? Não tanto. Mas pode ter essa resposta, sim ou não. Eu só estou analisando dois genes. Se eles são independentes, vou ser feliz. Se eles estão ligados, bom, eu vou fazer outra pergunta. Mas existe uma outra pergunta que eu posso fazer. Eu posso perguntar o seguinte: dado dois genes, qual a distância entre esses dois genes? Veja, eu não perguntei se estão ligados, se não estão ligados. E aí eu invoco, e aí eu vou ter uma resposta, não sim ou não. Eu vou ter uma resposta quantitativa. A distância entre esses dois genes ela é 10 centimógrafos. Então estão ligados a 10. Já saí com duas respostas. Já sei que estão ligados e que estão ligados a 10 centimógrafos. Não, você fala, não, a distância entre esses dois genes é 50 centimógrafos. Aí eu entendo de genética. Poxa, mas 50 centimógrafos, a teoria, quando dois os genes estão supostamente ligados a 50 centimógrafos, eles são tratados como genes independentes. Funcionam exatamente como genes independentes. Então, esses 50 me diz que eles são, me responde, não, eles funcionam como sendo independentes, eu não vou considerar que são ligados. Então, veja que a resposta é diferente. Então, se a minha pergunta for sim ou não, eu vou fazer um teste quadrado. Então, faço um teste quadrado, eu comparo aqui a quantidade observada com o esperado, se for independente. Se for independente, segregação 1 para 2 para 1, 2 para 4 para 2, 1 para 2 para 1. E faço o teste quadrado. Não é muito apropriado fazer o teste quadrado com 8 graus de liberdade, não. Porque essa é uma hipótese complexa. O certo era eu decompor esse 8 graus de liberdade em 2 graus de liberdade para a segregação do A, do B, para a segregação conjunta. Aí já são os aprofundamentos, Mas deixa para lá. Então, o certo é que tem um caminho qualitativo para dizer sim ou não, se está ligado ou não. Bom, mas aí eu vou voltar à nossa fala de que se me der a resposta 50, eu vou dizer que funciona como sendo independente. Mas e se a resposta for 49? Está ligado, a distância vale 49 centimógrafos. 49 é igual a 50 ou diferente de 50? Se me der a resposta 48, 47, afinal, isso aqui é estatística, está associado a erro, tem problema de amostragem, tem problema, tá certo? Então você tem que ponderar. E às vezes você tem critérios estatísticos ou você tem critérios subjetivos. Então muitas vezes a gente pergunta, vem por esse caminho, e eu vou por esse caminho daqui a pouco, no próximo slide, e eu tenho expectativa de uma resposta. Se você me falar que é qualquer número abaixo ou igual a 30, a distância entre os dois marcadores é 25 centimógrafos. Bom, tá ligado. Agora, se você falar qualquer número acima de 30, a distância entre os dois marcadores é igual a 31 centimógrafos. Esse negócio tá ligado nada, isso aí é quase que 50. Então veja que eu posso converter uma resposta quantitativa para uma decisão qualitativa, desde que eu adote um critério. Qualquer valor que o indivíduo me falar, que a técnica me falar que é abaixo de 30, considera-se ligado. Então existe um critério do valor máximo para você afirmar isso sobre ligação fatorial. Então, se tiver até 30, está ligado. Acima de 30, não está ligado. Então, independente. Mas como esse critério depende aí do tamanho da amostra e tudo mais, a gente pode ter um critério adicional. Tem jeito de eu calcular a probabilidade de estar ligado? Não, existe duas chances. Ou está ligado, ou R é
diferente de meio e está ligado, ou R é igual a meio. Então, existem duas maneiras de eu calcular a probabilidade. Ou R é diferente de meio, ou R é igual a meio. Né? Posso testar, né? E eu vou aplicar a verossimilhança. Então, vão existir duas probabilidades. Uma que eu explico esse conjunto de dados por meio de um R diferente de meio, e outra que eu explico esses dados por meio de um R igual a meio. Como eu tenho duas verossimilhanças, aí surge o conceito de razão de verossimilhança, LR. E surge o conceito de algo que é função dessa razão de verossimilhança, que é também uma razão, conceito de LOD. LOD, né, é o logaritmo decimal da probabilidade de estar ligado sobre a probabilidade de estar independente. Então, eu estabeleço dois critérios. Você me dá a informação, olha, o valor de R é igual a 26 centimol. Tá ligado? Estou propenso a falar que tá, porque o R era 30, meu limite, deu abaixo de 30, tá ligado? Mas eu vou me certificar, mas qual foi o LOD? Tá, se está ligado, a probabilidade de estar ligado deve ser maior do que a probabilidade de não estar ligado. Quanto é que vale essa razão em logaritmo decimal? Bom, se essa razão de probabilidade for mais de 1000 vezes, o log de 1000 é 3. Se for o LOD mais de 3, remete à razão de probabilidade mais de 1000, então vou estar convicto de que está ligado. Se não, não, 26% era meu critério, mas vou desistir, viu? Porque você me deu a segunda informação, o LOD foi 2,8. E eu só trabalho com probabilidade de estar ligado, dividido pela probabilidade de ser independente, maior do que 1000, ou seja, LODs maiores que 3. Isso pode acontecer, esse conflito? Um critério dizer que está ligado, o outro não? Pode, principalmente em questão de tamanho de amostra pequena. Tá certo? Ou seja, quando a amostra trabalha com 60 indivíduos, às vezes você calcula a distância de 30, mas ela não é confiável. Aí o LOD te auxilia bastante. Então, vamos lá. Nós então combinamos que a gente tem um conjunto de dados, né? As 9 classes, porque envolve 2 genes, envolve 2 marcadores, marcador A e marcador B. Né? Eu tinha 500 indivíduos, então aqui nós temos as informações do marcador, que é representativo do marcador A e B. Aqui nós temos os N indivíduos, os nossos 500 indivíduos. Eu vou contabilizar quantas classes tem. E aqui nós temos essas probabilidades. Bom, como é que obtém essa probabilidade? Essa probabilidade é um conhecimento básico de genética, né? Então, se a gente tem um F1, por exemplo, tanto faz que está em aproximação ou está em repulsão, a gente imagina sobre a formação de gametas. A grande é pequena, a pequena B grande, a pequena B pequena. Qual é a probabilidade de produzir esses gametas? Os gametas recombinantes, R sobre 2. Os gametas paternais, 1 menos R sobre 2. Né? Então, esse aqui é 1 menos R sobre 2. Então, aqui é a formação de gametas que dá origem a essas frequências genotípicas nessa população que a gente está trabalhando. Né? Então, veja que é um conhecimento básico de genética. Se for o caso, a gente pode posteriormente até aprofundar, mas está dentro da genética, lá da graduação, a gente já aprendeu sobre isso. Então, eu preciso calcular a distância. Tá certo? Eu preciso calcular a distância. Então, se eu falar que isso aqui, eu tenho 500 indivíduos, aconteceram aqui 8 indivíduos e 500. Ora, me parece ser simples. Basta, se eu quero o valor de R, se a frequência, o P1, é 1/4 de 1 menos R ao quadrado, vai ser igual a 8 sobre 500. Quanto é que vai valer o R? Uma equação, uma incógnita, resolvida, achei o valor de R. Mas eu tenho muitas informações. O que eu fiz com essas informações? Eu joguei fora. Mas isso é justo? Não é justo. Eu posso ter explicado a classe 1, o N1.
Com aquele valor de R eu explico N1, mas não explico N2. Não explico N3, nem explico N9. Então eu vou ter que achar um valor de R que explique todas as ocorrências, não uma. Então eu tenho 9 equações, muitas equações, e apenas uma incógnita. Me parece ser fácil. Tornou-se tão fácil que eu preciso então achar um valor que explica todo mundo, o que torna esse conjunto de dados verossímil. Então a pergunta é, existe uma chance disso acontecer? Sim, existe uma probabilidade. Um R é capaz de explicar todos os NIs da melhor maneira possível. Então, procuro um R que explica o N1, o N2 até o 9. A isso nós chamamos de função de verossimilhança, né? E eu vou achar o valor de R, eu vou maximizar, então o método da maximização da função de verossimilhança. Qual é a probabilidade disso ter acontecido, desses ter acontecido? Olha, isso nós já sabemos também, não é coisa difícil. Qual a probabilidade de eu lançar 10 moedas, sair 3 caras, 7 coroas? Nós já sabemos, né? É igual a n fatorial, né? É sobre n1 fatorial, 10 fatorial sobre 3 fatorial, 7 fatorial, P1, que é a probabilidade de sair cara, elevado a 3, P2, que é sair coroa, meio, elevado a 7. Tá certo? Então nós já sabemos que para eu explicar um conjunto de dados de distribuição, que me parece ser claro, ser multinomial ou binomial do caso da moeda, é a função de probabilidade da distribuição multinomial. Tá certo? Esse lambda aqui, ele representa o n fatorial, que é o 500 fatorial, sobre n1 fatorial, n2 fatorial até n9 fatorial. P1 elevado a N1, P2 elevado a N2, até P9 elevado a N9. Essa aqui é a função de distribuição multinomial. É a função que explica aqueles conjuntos de resultados. E ela é função de parâmetros. Por quê? O P1 é função de R, o P2 é função de R, o P9 é função de R. Então basta eu achar o R. Então veja, eu vou confeccionar. Aí posteriormente eu percebo que tem muita coisa igual, né? Tem muitas probabilidades iguais e eu posso agrupar todo mundo. Esse P1, eu percebo aqui que existe ele, 1/4 de 1 menos R, ele está representado aqui. O P2, ele está repetido aqui. Então, na verdade, eu posso substituir, eu tenho aqui 9 probabilidades, mas diferentes são apenas 4. Essa aqui que nós vamos chamar de alfa 1, essa aqui nós vamos chamar de alfa 2, essa aqui nós vamos chamar de alfa 3 e essa probabilidade aqui de alfa 4. Então eu posso arranjar, dar uma cara nova, não é nada novo. É simplesmente dar uma cara e obviamente que ao invés do P1 está elevado a N1, né? Como existe aqui o P1 elevado a N1, mas tem um outro, né? P9 elevado a N9, eu transformei P1 e P9 como sendo alfa 1. E alfa 1, em vez de ser elevado a N1 e N9, vai ser elevado a NA, que é a soma de N1 mais N9. Então veja que eu posso mudar, brincar com essas funções. Não é coisa difícil nada. E aí então eu trago aqui a função de verossimilhança. E vocês vão ter que aprender, né, como é que é um estimador de verossimilhança. Tem vários métodos, que a gente chama aqui o método analítico. A gente estabelece a função de verossimilhança, acha que ela é difícil, que ela é o produtório de alguma coisa. Então, sendo bastante assim difícil de trabalhar, alguém deu a ideia. Olha, se você, ao invés de trabalhar com a função de verossimilhança, trabalha com uma outra função, que é a função suporte, né? A função suporte é o logaritmo da função de verossimilhança. E como a função de verossimilhança tem o produto de muitas probabilidades, o logaritmo transforma o produto em soma. E trabalhar com soma é mais fácil do que trabalhar com produto. Então essas são as espertezas da estatística. E é muito mais fácil. Então digamos que eu quero achar o máximo. Eu tenho aqui o número 100, o número 1000 e o número 10. Então você perguntar qual que é o indivíduo que produz mais. O
o indivíduo 2. Então é fácil de eu achar. Então o indivíduo 1 produziu 100, o 2 produziu 1000, o 3 produziu 10. Mas às vezes a minha balança não dava para medir. Mas transforma-se, pega uma balança que mede o logaritmo. O logaritmo de 100 é 2, logaritmo de 1000, 3, logaritmo de 10 é igual a 1. Então qual indivíduo que produziu mais? É o indivíduo 2, produziu 3. Então, se eu quero saber quem é que produziu mais, tanto faz analisar na escala original ou na escala logarítmica. Então, muitas vezes é possível, ao invés de analisar o L, que é a função de verossimilhança, eu analiso a função suporte. Eu vou ter o mesmo resultado, eu vou identificar o mesmo indivíduo com o máximo, o mesmo R que conduz ao máximo, né? Mas eu vou com uma função que a gente chama de função mais tratável. Então, mas por que eu fiz isso? Para facilitar a minha vida. Os estatísticos já te dão o atalho. E aí, para você achar o máximo, você tem que fazer o quê? Existe uma maneira de achar o máximo que é por meio da derivação. A derivação ou o método gradiente descendente, que aí já é outra história. Então você deriva. Deriva quem? A sua função suporte, que é mais fácil. Então, a derivada, aí você tem que lembrar que é derivada de ln de f, né? É 1 sobre f, f', tem alguns conceitos de derivada, né? Que você vai chegar e se perguntar para você como é que eu calculo, a pergunta é, como é que eu calculo a distância entre dois genes? Entre dois marcadores? Ó, me dá 9 informações. Me dá a quantidade A grande, B grande, B grande, A grande, B. O que você vai fazer com essas informações? Eu vou colocar numa equação. Vou colocar na equação. Que equação é essa? Essa equação é de máxima verossimilhança. Ela me dá a resposta à minha pergunta. Me acho o R e eu explico o R, tá certo? Da melhor maneira possível. Esses 9 números que você me dá, eu mato a charada por que eles aconteceram. Qual a equação? A equação mágica é essa aqui. O geneticista tem essa equação. Mas a equação de terceiro grau dá 3 respostas. O incrível que pareça que apenas uma está dentro do espaço paramétrico, entre 0 e 0,5, entre 0 e 50 centimóvel. As outras duas vão dar negativo, tá certo, tá absurdo, então você vai. Preocupa não que você sai com a solução aqui. Então é bacana como é que você sai. Mas a equação de terceiro grau, como é que eu resolvo isso? Nossa, hoje é fácil de resolver. Você vai no computador, joga isso aqui, facilmente ele te dá a resposta. Mas não quero ir no computador, não, quero fazer. Bom, então tem gente que ensina para você fazer isso. Achar uma solução aqui, eu tenho técnicas de estatística, eu faço simplificação. Então tem uma técnica proposta por Newton Raphson, que é uma simplificação, é um algoritmo que me dá a resposta fácil. Então muitas vezes você vai encontrar na literatura, obtive o valor de R usando a função de verossimilhança e apliquei o algoritmo de Newton Raphson para obter a melhor estimativa. Então, às vezes você se assusta, você se preocupa, tanto erro. Ixi Maria, onde é que vai esse Newton Raphson, que deve ser antes de eu nascer, já tinha ensinado a gente a resolver esse problema. Mas o fato é que você tinha um problema resolvido, e esse problema tem a solução, a melhor solução é a mais verossímil. Esse o processo é geral, de aplicação ampla, é necessário aprender, meta máxima verossimilhança. E eu tenho aqui como é que eu calculo a distância entre dois marcadores. Essa fórmula vale sempre? Não, só vale para dois marcadores codominantes na população F2. Se a população fosse Rio, se fosse duplo haploide, se fosse reto cruzamento, para isso nós temos uma disciplina inteira, tem 30 videoaulas para te explicar como é que faz, porque cada população tem uma particularidade. O P1, P2, P9 é para F2. Se fosse F2 dominante, não teria P1 até P9, só tem 4 classes. Só aí já mudou a brincadeira. Você tem P1, P2, P3, P4. Mas quanto é que vale P1, P2? Você é geneticista. Essa é a resposta de genética, não a resposta de estatística. Então, para cada população, esse é um assunto de genética, para cada população vai ter a sua particularidade, vai ter o seu conhecimento de genética, para você montar aquela tabelinha, estabelecer a função de verossimilhança, estabelecer a função suporte, estabelecer a função score e achar a solução. Você pode fazer isso, você deve fazer isso.
Se você não quiser fazer isso, você vai lá no livro lá de estatística genômica, que eu apresentei no primeiro slide, abre a página e copia a fórmula. Né? Muitos já se dedicaram a fazer isso, mas é necessário que você saiba. Bom, o fato é que você tinha essa planilha e perguntou se o marcador 1 e 2 está ligado ou não. Depois você vai perguntar se o 1 e 3. E assim vai. Todas as 19.900 vezes que você vai perguntar, vai ter resposta. Ou seja, a combinação 200, 2 a 2, 200 vezes 199, dividido por 2, 19.900. Onde é que você vai colocar essa informação? Nessa matriz. Opa! Nessa matriz aqui. Essa vai ser uma matriz, que é uma matriz 200 por 200. Então você tem aqui o valor da distância do marcador 1 com 2, o valor da distância do marcador 1 com 3. Mas como é uma informação quantitativa, nós vamos ter uma outra informação auxiliar, que é o LOD, que nasce dessa análise também. Então a gente falou que a gente confeccionou essa verossimilhança pegando essas P1s, P2 até P9. Eu poderia ter confeccionado essa verossimilhança considerando probabilidade de genes independentes. Então nem era função de R, é só substituir por R igual a meio. Né? Então eu posso ter duas verossimilhanças. Então nós temos aqui a razão de verossimilhança, ela é dada por 2ln, né? A verossimilhança, que a gente chama de modelo completo, sobre a verossimilhança do modelo reduzido. Pode ser o contrário, desde que você acrescente aqui o sinal negativo. Então essa é a razão de verossimilhança. Ou LOD. LOD, aqui a verossimilhança é logaritmo neperiano, aqui é o logaritmo decimal. É a verossimilhança para o valor de R que eu não conheço, dividido pela verossimilhança para o valor de R que se afirma que os genes são independentes e, consequentemente, R igual a 50 centimorgão ou 0,5 para eu colocar lá na probabilidade. Então, existe uma relação entre LOD e LR? Sim. Então, o LR é dessa forma e o LOD vale isso aqui. Então, uma coisa é semelhante à outra. Então, veja bem, né? Eu que tinha minha planilha de dados, o que é a minha planilha de dados? Seria indivíduo 1, indivíduo 2, até indivíduo 500, marca 1, marca 2, até marca 200. Eu tinha isso. Agora, isso era a primeira etapa. Isso vai desaparecer da minha análise, não preciso mais disso, eu preciso disso. Uma matriz de distância, 200 por 200, a diagonal não me serve, acima da diagonal a distância entre duas marcas, entre I e linha, e abaixo da diagonal é o LOD. Então, para cada par de marca, eu tenho a pergunta, qual que é a distância? Né? E qual que é o LOD? Então, agora eu vou entrar, já que eu passei para a fase de calcular a distância, eu vou passar para a fase de estabelecer grupo. Então, eu tenho que, os programas me perguntam como é o critério, ele vai perguntar para o usuário, o que você considera como R máxima? Ele tem o default, normalmente é aceito, 30 centimorgão. Se você quiser alterar, altera. Qual que é o LOD mínimo? 3. Então, ele vai olhar essa matriz, aqui vai ter um LOD AB, aqui você vai ter o LOD AC, aqui você vai ter o LOD BC. E você então vai olhar essa matriz e vai dizer, olha, o gene A e B, se eu olhar apenas o R, o gene A e B tem 0,12, 12 centimorgão, tá ligado? Tá. Mas o C tá ligado com A? Não, não tá ligado, é 50 centimorgão, então vou colocar ele em outro grupo de ligação. O C está ligado com B? Não. O C com B, 50 centimorgão, está em outro grupo de ligação. Então, veja, isso aqui é uma matriz, né? Uma matriz de um conjunto de dados quaisquer. Essa aqui, até envolvendo aqui um loco, que funciona como marcador também.
Então tem, na verdade, 9 marcadores. Então aqui em cima eu tenho os valores de R. O valor de R variando de 0 até 50. Então, a distância entre o marcador 1 e 2 é 42 centimorgos. A distância do 1 com 3 é 41. Aqui vai. Então a distância, posso perguntar. Bom, essa distância aqui, desse marcador 3 com o marcador 5, é 4,81 centimorgos. Eu podia olhar essa distância e falar quais são os pares de marca ligados. Esse está ligado, é menor do que 30. Esse 42 é maior do que 30, não está ligado. Mas aí eu faço uma pergunta. Essa distância aqui é 4,81 menor do que 30, entre o marcador 5 e o marcador 2. Mas o LOD do marcador 2 com 5 vale 6. Então esse LOD 6,89 é maior que 3. Então se essa distância é menor do que 30 e o LOD é maior que 3, eu com 2 critérios quantitativos estou seguro de dizer que eles estão ligados. Então o marcador 2 e 5 estão ligados, né? O marcador 2 e o marcador 5. Agora eu preciso saber qual é a ordem. Se entrar outro marcador, vai ser antes, vai ser no meio, vai ser depois. Então vai ser pergunta par a par, né? Então aí eu tenho que perguntar. Então, o processo é de não só perguntar, como também começar a agrupar. Então eu venho nessa matriz e identifico aqui quais são os marcadores mais próximos. Então, o marcador 2, e aqui tem um valor mais próximo ainda, com 7. Então, eu coloco aqui o marcador 2 e o marcador 7. Qual que é a distância? 4,65. E vem cá e pergunto, entre o 2 e o 7, o LOD, 7,34. Então, o 2 está ligado com o 7? Sim, porque a distância é menor que 30 e o LOD é maior que 3. Então, eu agrupei. Agora eu vou para a extremidade. Eu tenho 2 e 7. Qual que é o mais próximo do 2? Eu vou perguntar aqui do 2, aqui se eu analisar o 2, o mais próximo do 2 é o 5. Está aqui. Então, antes do 2, o mais próximo é o 5. E eu tinha a outra extremidade, o 7. Depois do 7, como aqui é o dado pequeno, aconteceu essas... Normalmente são outras marcas. Mas em relação ao 7, vou perguntar aqui o 7, são essas informações, né? E aqui também eu tenho informação do 7. Qual que é o menor valor? Também em relação ao 5. Onde eu vou colocar o 5? Antes do 2 ou depois do 7? Antes do 2 eu tenho a distância menor, 4,81. Depois do 7 é 9,54. Então é mais prudente colocar antes do 2, que é 4,65, e o LOD maior do que 3, confirma. Então, no agrupamento, está confirmada a entrada do 5 antes do 2. Então, agora, os extremos ficaram o 2 e o 7. E no meio, o 5 e o 7. No meio tem o 2. Preciso perguntar quais são as informações mais próximas, que pode entrar numa extremidade do grupo, antes do 5, que é o Q1, ou depois do 7, que é o marcador 8. Qual que é a minha decisão? Se eu colocar Q1, a distância é 9,9. Se eu colocar o 8 depois do 7, a distância em relação ao 7 é 16. Então é mais prudente colocar antes do 5. Mas posso realmente? Posso, que a distância é menor do que 30 e o LOD maior que 3. Então fica um grupo maior. Então agora eu tenho o Q1 e o 7. Quem que eu vou colocar antes do Q1? O 8. Quem que eu vou colocar depois do 7? O 8 também. O que é mais apropriado? Certo? Então, o mais apropriado seria colocar
depois do 7. Então está resolvido. Agora eu tenho na extremidade Q1 e 8. Quem que eu vou colocar? O 6. E depois do 8, 1. A distância é 21. É em relação a 6, em relação a 1, 29. Então o mais apropriado é colocar o 6. Mas quanto é que vai o lote? 1,98. 1,98 não dá. Tá certo? Porque ele é, né, menor do que 3. Então eu declaro que o meu grupo está finalizado. Ou seja, não permite entrar o 6 antes do que 1, porque com o critério do LOD não é confiável. Não permito entrar depois do 8, porque com o critério do LOD e com, né, também não é confiável. Para que eu faça o agrupamento, tenha que satisfazer os dois critérios. Tá vendo? Se eu tornar o critério mais flexível, pode ser até que entre, mas nesse critério não é. Então eu faço o primeiro grupo. Terminado o primeiro grupo, eu vou então fazer retiro daquela matriz e vou procurar outro grupo, vou procurar outro, até terminar de investigar toda a matriz. Bom, normalmente esse agrupamento me conduz a um ordenamento bom, mas eu posso fazer uma checagem. Tem várias maneiras de fazer, identificar o melhor ordenamento, né? Então veja que o grande problema é que se eu falar que tem 3 marcas agrupadas, então eu preciso saber a ordem, né? Então a ordem é dada por 3 fatorial dividido por 2. No caso, 3 vezes 2 dividido por 2. Então, para 3 genes eu tenho a possibilidade de ter a ordem ABC, ou BAC, ou ACB. Ou seja, ou o gene B está na posição intermediária, ou A, ou C. Então são 3 ordens. Mas se eu tiver muitas marcas, a quantidade de ordem, né? Se eu tiver 4 aqui, a quantidade de ordem passa para ser N fatorial sobre 2. Então essa busca exaustiva, ela é complicada, mesmo para o computador. E como que eu sei qual que é a melhor ordem? A gente usa como critério da melhor ordem o que a gente chama de menor SARF. É a soma da frequência de recombinação da região adjacente. Então, se a distância aqui for 5, aqui for 3, a SARF é 8. Se a distância aqui for, sei lá, B com A é igual a 5, A com C vai se valer 7, aqui foi 12. Aqui A com C, não sei, A com C vai valer, sei lá, qualquer coisa, 6. E aqui C com B é 3, 9. Então a gente escolhe, né? A gente estabelece todas as ordens, investiga aquela de menor SARF e adota ela como sendo a mais adequada. Então, nesse nosso conjunto de dados, a gente percebeu que tinha esse agrupamento. Mas depois que a gente avaliou, a gente percebeu que era melhor, o SARF era melhor se você trocasse de posição, né? Então você pode checar e ter aqui o agrupamento, aqui o melhor ordenamento. Então, existem várias maneiras de fazer isso. Uma das maneiras é fazendo permutas. Depois do agrupamento, você vai trocando de posição. A com B, faz a troca de dupla, faz a troca de tripla, tá certo? Então você pode fazer, né, uma série de arranjos e determinar qual que é menor SARF, e aqui a soma, e vai dizer que, né, o que é eficiente é aquela que conduz a menor soma, né? E você então passa a ter o seu agrupamento. Pois bem, então a gente aprendeu que como calcular a distância e como fazer a análise. Nós então vamos fazer, para finalizar, uma aplicação. No nosso caso, nós temos aqui o nosso conjunto de dados, que envolve aí cerca de 200 marcadores em 500 indivíduos, e aqui as minhas 200 marcas, e posteriormente
numa última linha, nós temos a informação fenotípica. Apenas relembrando por que nós estamos tratando desse exemplo, porque nós já tínhamos convidado a fazer uma análise somente da característica, né? Somente dessa característica, que segregava numa proporção de 280 valores iguais a 4 e 220 valores iguais a 2. Relembrando, né, a conversa anterior. E essa proporcionalidade ela foi analisada à luz de uma característica oligogênica. Então, o computador, nós levamos ao computador, o computador testou várias hipóteses. E, então, revelou-se que a melhor proporção de segregação é 9:7. E eu, então, bati o martelo que essa característica ela seria, então, governada por 2 genes com epistasia. E a gente, então, lançou a dúvida. Poxa vida, essa, de fato, é uma melhor explicação, né? Mas existe uma outra aqui, explicação de uma hipótese concorrente, de que a segregação 37/27 tem aderência também, tá certo? Com a probabilidade de 41%. É lógico que a minha opção é afirmar que são 2 genes, mais aceitável do que dizer que são 3 genes. As demais hipóteses de um gene foi recusada, de outras proporções de 2 genes foi recusada, mas eu saio afirmando para o leitor que seriam então 2 genes. Mas se eu tenho informação das marcas moleculares, infelizmente eu não vou dar resposta nessa nossa conversa hoje, mas eu posso então perceber, detectar, detecção de QTL, eu posso achar esses 2 genes, ou eu vou achar 3, que tem uma pista de 3. Eu vou achar 2 ou eu vou achar 3? Porque está dizendo que 2 e 3 são aceitáveis. A hipótese de 2 genes é mais aceitável que de 3. Né? Então, isso aqui é mais aceitável que essa. Mas, aparentemente, é uma questão aqui de estatística. Vou declarar. Mas se eu pudesse, então, fazer uma análise complementar, eu botaria a charada. Eu estou apenas convidando a vocês a procurar dentro do mapa. Então, a primeira pergunta é, onde está esse mapa? Tá certo? Essa conversa de hoje visa te dar o mapa. Então, o mapa eu vou te entregar. Daqui a pouco eu te entrego o mapa. Bom, mas como é que eu vou procurar? Bom, isso vai ser na outra palestra. Tá certo? Na outra videoaula. Mas então, eu estou nessa conversa, nós abrimos parênteses para te ensinar a fazer mapa. E agora você vai olhar o mapa e vai tentar achar um não vai achar, porque eu já recusei essa hipótese. 2 ou 3. Então são 2 hipóteses aceitáveis. A 2 é mais aceitável. Então essa é a nossa história. Primeiro, achar o mapa. Depois vem a conversa de QTL na próxima conversa. Então, pois bem, gente. Então nós vamos tentar fazer a nossa análise do meu conjunto de dados, que é uma F2, com 500 indivíduos, com 200 marcadores e uma característica. O nosso objetivo hoje aqui é te apresentar o mapa. E depois o que nós vamos fazer com esse mapa? Nós temos um problema para resolver, tá certo? Da característica. Mas hoje nós vamos tratar apenas dos marcadores. Olha, esse aqui é o programa Gênesis, conhecido de muitos de vocês. Temos cursos específicos para usar o programa Gênesis. O programa Gênesis é de aplicação ampla, né? E um dos módulos dele é a análise genômica. Então nós temos aqui essa possibilidade de fazer a análise genômica. Então eu tenho o meu conjunto de dados, e meu conjunto de dados ele está disponível lá numa trilha de dados, que nós vamos considerar aqui, lá no Drive aqui numa pasta que a gente chamou de WENF e aqui na disciplina de modelos biométricos. Então a gente aponta aqui a trilha,
nós vamos lá para o procedimento de genômica, só clicar aqui nesse botão relativo ao módulo de genômica, e a primeira providência é fazer o teste de segregação. Então, vou entrar aqui no procedimento, segregação de marcadores, populações controladas, que é o caso da população F2, segregação de marcadores, aqui os cruzamentos, e eu vou carregar a informação do nosso arquivo. Nosso arquivo chama mapa.qtl.txt. Quem não está lembrado, apenas para relembrar, o número de colunas refere-se aqui ao número de indivíduos. São dos 500 indivíduos. E o número de linhas são de 200 marcadores, cada linha é um marcador, e uma linha final que corresponde à informação da característica que mantém o padrão 4 e 2, 4 alto teor, baixo 2 teor. Só para visualizar esse arquivo, então nós temos aqui nas primeiras linhas o marcador 1, que tem um padrão 1, 0 ou 2. Se for 1, é heterozigoto, A1, A2. Se for 0, é um homozigoto, A1, A1. O 2 é A2, A2. Na outra linha é a mesma coisa, 1, 0 e 2. Se for 1, B1, B2. 0, B1, B1. 2, B2, B2. Depois vem o GNC, marca C, assim vai, até 200 informações. Quando chegar ao final, eu acrescento uma linha. Essa linha aqui, 2424, é a minha característica. Alto teor, baixo teor. Se tivesse outra característica, altura, eu ia colocar aqui 1,70 m, 1,80 m, 2 metros, 3 metros. Outra altura, outra característica, floração, 50 dias, 52. Então, essas 200 informações constituem uma variável discreta, multicategórica, porque tem 3 categorias, 0, 1 e 2. E a partir do 200, são variáveis quantitativas ou qualitativas que eu desejar analisar. Então, esse é o nosso arquivo de dados. Então, a primeira providência é perguntar aqui sobre a segregação. Nós falamos que a primeira etapa é a segregação. Eu sei que a população é F2, então o computador já fica munido de conhecimento sobre F2, assim como você. Se eu falar que é F2, você sabe, olha, já matei a charada. Vai segregar 1 para 2 para 1 ou 3 para 1. 1 para 2 para 1 se for dominante. 3 para 1 se for dominante. Se eu clicar aqui em reto cruzamento, você vai, eu espero, nem esperava 0 e 1 e 2, eu esperava 0 e 1 na codificação. Segregação 1 para 1. Segregação de rios também, 1 para 1, dupla pós, 1 para 1. Mas podia ser F3, F4. Então, eu sei de genética. E o computador também sabe. Aí eu declaro os parâmetros. Aqui eu vou perguntar aqui, quantas linhas, marcadores? Ele vai dizer que são 201. Vai falar, ajustar se existir característica. Tem uma lá. Na verdade, eu só tenho 200 marcadores. Uma, que ele está enxergando, é a característica que eu não pretendo analisar. Então, quantas colunas são indivíduo? 500. Aí eu tenho um critério, aí requer um conhecimento a mais, vamos pensar que eu vou testar a 5% o critério individual. Tem aqui proteção Bonferroni, tem método FDR, são particularidades. O fato é que eu vou perguntar se cada marcador tem padrão de segregação mendeliana. Então, eu vou fazer essa análise, vou perguntar aqui, ele vai me dizer que está analisando 200 marcadores, uma população de 500 indivíduos, e aqui ele encontrou as classes e vai perguntar, marcador 1, na F2, segrega 1 para 2 para 1, ele encontrou 115 classe 0, 244 classe 1 e 141 classe 2. Então ele vai comparar com a expectativa de segregação 1 para 2 para 1. Então, sim, segrega 1 para 2 para 1, isso aqui é Q quadrado, grau de verdade associado é 2, 3 menos 1, 2, não significativo. Então, vai fazer essa pergunta não uma vez, ele vai fazer essa pergunta 200 vezes. E 200 vezes virá a resposta. Então, como nós já tínhamos visto, de 200 vezes, apenas 3 vezes
houve então distorção de segregação. A gente pode até achar quais seriam. Não, essa vez aqui, do marcador 71, 72, 73. Então o valor, né, esse valor de p-valor foi menor do que 5%. Então você já preocupa, né? Tinha que ter, de certa forma, a quantidade de heterozigoto é maior do que a quantidade de homozigoto, mas houve aqui alguma falha, né? A gente fica um pouquinho preocupado, possa eliminar ou seguir em frente. Pois bem, terminada essa etapa, a gente então vai fazer o mapa. É o que é o objetivo da nossa conversa. Então, o mapa de ligação, a população eu sei que é F2, está lá na minha pasta, que eu coloquei lá na pasta do UENF, chama mapa QTL, vou chamar aqui mapa QTL, agora na nossa conversa apenas mapa, que eu estou interessado, vou declarar o parâmetro, aqui se eu clicar nessa mãozinha ele vai preencher que tem 201 linha, mas eu sei que são 200 marcas, uma linha final da característica. Aqui eu posso trabalhar com frequência de recombinação, que é centimorga, ou transformar esses valores em Haldane, ou Cossano, não é o caso, sem análise multiloco. Então veja que na minha primeira etapa eu tenho essa planilha. Eu quero abandonar essa planilha. Eu quero passar para uma matriz de distância. Então veja que o computador está calculando 19.900 distâncias. Então ele vai abandonar aquele conjunto de dados e vai te oferecer uma matriz de distância que seja 200 por 200. A parte de cima representa o valor de R e a parte de baixo o valor de lote. Ele terminou, fala, a matriz de distância foi gerada com sucesso. Então você não pode ir direto no mapa de ligação. Você tem que passar por essa fase intermediária, que é gerar a matriz de distância. Pode até visualizar, mas não é o nosso caso, e vão no mapa. No mapa, ele te convida a estabelecer critério. Qual que é o valor máximo que você quer definir para dizer que dois genes estão ligados? A 30 centimol. Qualquer valor menor ou igual a 30 está ligado. Mas você pode recorrer a uma informação auxiliar, que é o LOD. Então você tem que ter LOD acima de 3. Se for a LOD acima de 3, se você estabeleceu essa regra, ele vai então agrupar e depois ele vai melhor ordenar. Então ele vai fazer as análises. Ele vai na matriz e olha, o primeiro marcador, os marcadores mais próximos, 17 e 18. Qual que é a distância? 1,4 centimol. O LOD, 192, grande mais da conta. Então tá ligado, tinha que ser menor do que 30, tá. E LOD maior que 3, ótimo. Depois, entre o 17 e 18, ele determina a entrada do 16. Aí tem que saber, entre o 16 e o 18, determinou a entrada do 15, tá certo? Antes do 16. Entre o 15 e o 18, determinou a entrada do 14, antes do 15. Entre o 14, que é extremo, e o 18, que é o extremo, entrou o 13 antes do 14. Entre o 13 e o 18, que são extremos, entrou agora o 19 depois do 18. Então veja que vai entrando, ou pensando que tem lado, não tem lado, o cromossomo não tem, não tem lado direito, lado, mas são duas extremidades, pode entrar por uma extremidade ou outra. Então ele vai até fechar o grupo de ligação 1, agrupou todo mundo. Então ele vai para o grupo de ligação 2, depois ele vai para o grupo de ligação, deu 3, depois vai o 4. Aí não tem mais, podia ir por 5, 6, depois vou 5, deu certo. E assim vai até fechar todo mundo. Depois que ele agrupou, ele vai estabelecer a melhor ordem. E você então tem, finalmente, aquilo que você gostaria de ter. Tá certo? Você identificou 5, vamos colocar aqui, 5 grupos. O seu desejo era ter esses grupos. Então eu consegui que aquelas 200 marcas fossem agrupadas e ele está te revelando algo que os seus olhos
né? Não seria capaz de enxergar. A análise genômica te deu o primeiro resultado. Olha, aqui tem 5 grupos. Bacana, eu estava analisando uma diploide, uma espécie de diploide, que tinha 2N igual a 2X igual a 10, bateu. Então, se você estivesse analisando a espécie humana, né, você sabe o número básico de cromossoma. Mas aqueles marcadores podem me fornecer mais ou menos grupo de ligação do que o número básico, que vai depender da saturação. Às vezes não está saturado, às vezes você tem um gene A, B, C, D, E, F ligados para formar o primeiro. Mas o seu conjunto de dados só tem o grupo, a informação do AB, do E e do F. Então, em vez de você identificar um grupo, você está identificando 2. O AB é F. Mas se você tivesse o C, D, E, você juntava todo mundo, daria 1. Então, nem sempre o número de grupo de ligação corresponde ao número básico da espécie. Aqui recuperamos 5. E também identificamos as marcas. No grupo de ligação 1 está a marca 1, marca 2, marca 3. No grupo de ligação 2 está 41, está 42. Não precisa estar em ordem, tá certo? E assim vai. Tá certo? Aqui não vai achar ordem. Ele achou grupos. E ele achou a quantidade de marcas dentro de grupo. Isso aqui é um conjunto de dados simulado. Você tinha 200, tinha 40 no grupo 1, 40 no grupo 2, 40, mas isso aqui é dado simulado. E está vendo aqui a distância. A distância do marcador 1 com 2, está aqui a distância, 2,39. Então esse aqui é um mapa rico, com o número de grupo de ligação, com as marcas, as distâncias, o tamanho. Bom, somente a análise da marca. Mas eu tenho uma análise que já me avisaram, olha, eu fiz uma análise diferente do que você está fazendo, e eu sei que são 2 genes. Controlador da característica. Você até agora não analisou a característica. Vamos analisar a característica? Vamos. E há já um sentimento de ser 2. Mas estou com uma pulga atrás da orelha que pode ser 3. Então vou localizar, vou tentar investigar esse grupo, investigar esse grupo, investigar esse. Né? Onde? Se existe 2, onde estão? Se existe 3, onde estão? Mas isso fica para uma próxima conversa, tá certo? Então, no nosso próximo encontro, nós vamos então tratar da detecção do QTL. Né? Por hora, era apenas uma informação de como obter esses mapas. Né? Então, isso é possível de ser feito. Muito obrigado aí pela presença de todos e a gente encontra então em outra ocasião para finalizar esse assunto. Muito obrigado, até lá.